Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Ora, ele estava de joelhos. Quer dizer, ficou de joelhos diante de Jesus. Vocês prestaram atenção aí, que ato de humildade? Ao estar diante de Deus, ele ficou de joelhos. Ao ficar diante de Jesus. A mesma coisa os magos do Oriente fizeram quando estiveram diante de Jesus. A primeira coisa que eles fizeram, quando viram Jesus, foi ficar de joelhos. Então, esse de joelhos significa que quando a gente está diante de Jesus, a nossa primeira atitude deve ser uma atitude de humildade. Não obrigatoriamente ficar de joelhos, se assim a pessoa quiser, pode livremente ajoelhar-se. Mas se não está fisicamente de joelhos, o seu coração tem que estar prostrado diante do Senhor. Na presença do Senhor, a nossa atitude é uma atitude de humildade. Aí ele continua, né? De joelhos pediu: se queres, o que é que ele está fazendo? Está se submetendo à vontade de Deus. Se queres, quer dizer, Senhor, que a tua vontade seja soberana em minha vida. Se queres, sempre está com a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. A vontade de Deus, ela tem que ser soberana na nossa vida. E a nossa vontade vai se configurando à vontade de Deus. Então ele primeiro se coloca diante de Jesus, da presença de Jesus, com humildade, e depois ele se submete à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Se queres, tens o poder de curar-me. E aqui ele professa a sua fé. Ele diz para Jesus: tu tens o poder. Não é Jesus que diz para ele: eu tenho poder. É ele que diz para Jesus: tu tens o poder de curar-me. Não havia dúvidas no coração dele que Jesus podia curá-lo. E aí o texto continua. Estamos em Marcos capítulo 1, dos versículos 40 ao 45. Então, no versículo 41, ele continua assim: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. No tempo de Jesus, não se podia nem sequer aproximar-se de um leproso. O que era lepra para as pessoas contemporâneas de Jesus? Qualquer doença dermatológica que não tivesse cura. Então, quando alguém era acometido de uma doença assim, era considerado um amaldiçoado. Era banido da vida social. Tinha que deixar tudo o que possuía, tinha que viver fora da cidade com outros leprosos e não podia nunca mais
ter contato com a sua família e com os seus amigos, ou com qualquer outro tipo de pessoa. Era como se a pessoa tivesse sido sepultada viva. Não podia mais ter contato com ninguém, com sua família, não podia voltar para casa. Somente lhe era dado o direito de viver com os outros leprosos. Eles possuíam uma espécie de sininho, de algo que faz som, para quando caminhassem, aquele som ficasse assim, que os outros pudessem ouvir. Porque se as pessoas vinham na estrada e ouviam um barulho, como de um sino tocando, e sabiam que eram os leprosos que estavam vindo, todos saíam da estrada para os leprosos passarem. Não se podia se aproximar de um leproso, porque além de um medo muito grande do contágio, aquela pessoa era espiritualmente amaldiçoada e você podia ficar contaminado com a maldição daquela pessoa. E Jesus, surpreendentemente, estende a mão e toca naquele homem. Esse gesto de Jesus gerou um impacto muito grande, tanto nas pessoas que estavam vendo, como no próprio leproso. Há anos ninguém sequer se aproximava dele, e ele teve coragem de se aproximar de Jesus, vamos dizer assim, foi desobediente, e Jesus o tocou. Jesus, como sempre, nos surpreendendo. Jesus nos surpreende. Vamos repetir essa frase? Jesus nos surpreende. Ora, gente, esse gesto de Jesus de tocar esse leproso demonstra para nós o tamanho do sofrimento desse homem, da compaixão que Jesus teve. Eu fico imaginando a situação em que estava esse leproso, porque comoveu o coração de Jesus. E Jesus não resistiu diante de tanto sofrimento. Jesus o tocou. E aí, Jesus diz assim, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. Então, Jesus se compadece daquele homem e num profundo amor supera as barreiras do preconceito, supera as barreiras do isolamento e toca naquele homem. O amor de Jesus supera todas as barreiras. Vamos repetir isso? O amor de Jesus supera todas as barreiras. E aí vamos repetir o que Jesus disse para ele. O que foi que Jesus disse? Eu fica curado. Eu quero. Eu quero. Olha, gente, tem tanta coisa boa que Jesus quer realizar na nossa vida e que ainda não aconteceu, porque Ele está esperando que nós sigamos os mesmos passos deste leproso. E qual foram os passos deste leproso? Se colocou diante de Jesus com humildade, se submeteu à vontade de Jesus, reconheceu o poder de Jesus e clamou para Ele, pediu para Ele pela sua cura. E aí,
a graça aconteceu. Jesus estava somente esperando por isso, para que a graça acontecesse na vida daquele homem. Assim na vida também de todos nós. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Por um brevíssimo instante, nós vamos seguir esses mesmos passos deste leproso. Por brevíssimos instantes. Porque o leproso hoje somos nós. Essa lepra são as marcas que trazemos em nós, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas decepções, dos nossos medos. Essas marcas estão em nós. O leproso é cada um de nós. E Jesus está aqui. E hoje, como leprosos, nós vamos nos colocar diante da presença dele. Porque Jesus vê nossas feridas. Ele tem compaixão de nós. E o seu amor supera todas as barreiras. Feche os seus olhos neste momento. E contemple Jesus. Contemple Jesus. Você hoje é esse leproso que traz em seu ser as marcas e as feridas da sua história. E com aquele leproso você veio hoje ao encontro de Jesus. Primeiro, coloque-se diante de Jesus com humildade. Com humildade. Deixe que o seu coração se prostre diante dele. Tenha o seu coração inclinado diante do Senhor. E diga a Jesus que você submete a sua vontade à vontade dele. Diga a ele: Jesus, eu submeto a minha vontade à tua vontade. E diga a Jesus, não espere que ele lhe diga, é você que vai dizer a Jesus. Diga para ele: Jesus, eu sei que tu tens o poder. Eu sei, Jesus, que tu tens o poder de curar-me. Eu sei, Jesus, que tu tens o poder de mandar a graça que eu estou precisando. Eu creio, Senhor, em ti. Eu creio no teu poder. Eu creio na salvação que tu tens para mim. Eu creio, Senhor. Eu creio. Tu tens o poder. E apresente a Ele a sua necessidade. Apresente ao Senhor as suas feridas. Apresente ao Senhor a sua enfermidade. Apresente ao Senhor o que está lhe oprimindo, lhe perseguindo, lhe afligindo neste momento. Apresente ao Senhor e diga para Ele: tu tens o poder. Em nome de Jesus, amém. O mesmo Jesus que naquele dia estava diante do leproso, está aqui. E se você conseguir entrar nessa sintonia com Jesus, se você conseguir entrar nessa sintonia de oração, vai perceber que do mesmo modo que Jesus tocou aquele leproso, Jesus está lhe tocando. Onde você estiver agora,
Jesus está lhe tocando do mesmo modo que tocou naquele leproso. E Ele está dizendo para você, eu quero que você seja curado. Eu quero que o seu coração esteja livre de toda a opressão. Eu quero que a sua família seja restaurada. Eu quero que você encontre a paz. Eu quero que tudo aquilo que está preso e travado na sua vida volte a caminhar e a fluir com naturalidade. Eu quero que você esteja bem.